Mal sabiam os japoneses, mas aquele dia ficaria marcado para sempre na história da humanidade. Na cidade japonesa de Hiroshima. Calma. Não vai achando que a radioatividade são só coisas ruins. Fica com a gente que a gente vai te mostrar as vantagens e as desvantagens de ter a radioatividade. Em uma visita feita ao Museu Nuclear na Universidade Federal de Pernambuco, nós gravamos várias coisas sobre a radioatividade e hoje vocês irão conhecer um pouquinho. Que entramos na primeira sala, podemos observar uma área muito importante quando a gente fala do estudo da radioatividade, que é os tipos de radiação, onde vamos ter as partículas alfa e beta e a radiação eletromagnética. Dando uma introduzida mais a fundo, vemos que, segundo a monitora, a partícula alfa vai ser a menos danosa ao nosso corpo, podendo ser barrada até para uma folha de papel, por possuir muita massa. A partícula beta, outro tipo de partícula, é um pouco mais letal, podendo ser barrada por uma folha de alumínio, justamente por não possuir massa e ter uma carga semelhante à do elétron. Já a eletromagnética é um tipo de radiação muito danoso, realmente danoso, chegando a ser até letal a nós seres humanos. Por ela não possuir nem carga nem massa, ela pode fazer grandes estragos dentro do corpo humano. E também, a partir dessa explicação, podemos ver como se dá a necessidade dos elementos radioativos, dos núcleos radioativos, de emitirem radiação, onde eles se encontram instáveis e a procura de ter seu núcleo totalmente estável vão fazer a liberação dessas partículas, podendo também emitir radiação gama. Outra parte que é impossível não citar é a importância de um elemento específico para o estudo da radiação em um todo, que é o urânio. Foi do urânio que foi descoberto novos elementos em decorrência do seu decaimento, onde vemos na imagem que o urânio, o elemento radioativo, pode gerar vários outros, também radioativos, decorrentes do seu decaimento, como o polônio, como outros tipos de urânio, chumbos, núcleo de chumbo também é radioativo. Aí podemos ver como foi importante para a descoberta e o estudo da radioatividade, onde vimos até também como é feito as pastilhas de urânio, que passa por dois processos para reduzir o minério, mas não reduzir pode ser o potencial energético na produção de energia elétrica. Olá, meu nome é Maria Fernanda. Eu vou falar sobre o uso da radioatividade em pedras e joias. O tratamento da radioatividade em algumas pedras preciosas, elas são submetidas a tratamentos radioativos para melhorar sua aparência, geralmente intensificando mais a cor dela. Um exemplo deles é o topázio azul, que o topázio azul ele é incolor, não tem cor, ou então ele é um azul, só que é um azul muito fraco. Então a gente usa para que a cor azul fique mais intensa. E também temos o quartzo e berilo, que essas pedras também podem ser irradiadas para alterar ou intensificar suas cores. E esses tratamentos eles envolvem a posição de pedras a radiações gama, nêutrons ou elétrons. E após o tratamento, as pedras são deixadas em descanso para que os níveis de radiação
residuam e diminuam a níveis seguros antes de serem comercializados. Bom, meu nome é Johnny e eu vou falar um pouco sobre o chumbo. Bom, o chumbo pode ser representado pelo símbolo químico Pb, que é derivado do latino plumbum. Como o chumbo é um elemento químico, ele não possui estrutura molecular formada por múltiplos átomos ligados entre si, como ocorre em moléculas. O chumbo ele pode ser comumente usado para evitar radiação em diversos locais, como hospitais e clínicas médicas, instalações nucleares, indústrias e etc. Como também pode ser usado em objetos, para evitar que a radiação se espalhe no seu corpo. Por exemplo, aventais de chumbos, que são usados por pacientes para tirar raio-x, contêineres de armazenamento de materiais radioativos ou até mesmo blocos de chumbo. Ele é usado para a prevenção de radiação, pois sua alta densidade permite que ele absorva ou até mesmo bloqueie diferentes tipos de radiação, por exemplo, os raios-x e a radiação gama. Fora que ele é um material muito fácil de moldar, e sua alta densidade ajuda muito, pois é mais denso que materiais como o alumínio e o plástico, e sua capacidade de absorção é amplamente alta, conseguindo até mesmo absorver radiação ionizante e não ionizante. Bom, conceituando a radiação ionizante, é aquela com energia suficiente para remover os elétrons dos átomos, assim criando íons. Exemplos são o raio-x e a radiação gama. Já a não ionizante é uma radiação com energia insuficiente para ionizar átomos. Exemplos são a luz visível, o micro-ondas e as ondas de rádio. Eu vou falar sobre o funcionamento de uma usina nuclear. Bom, a água que passa pelo reator é aquecida a uma temperatura de 320 graus Celsius para que não entre em ebulição a 100 graus Celsius. Ela é mantida sob forte pressão, equivalente a 157 vezes a pressão atmosférica a que somos submetidos quando estamos ao nível do mar. Por isso é que esse sistema se chama reator de água leve pressurizada. Em outro equipamento, denominado gerador de vapor, há uma troca de calor entre o circuito primário e o secundário, que são independentes entre si. A água do circuito primário não entra em contato com a do circuito secundário, pois circulam por tubulações diferentes. Com a troca de calor, a água do circuito da turbina a uma velocidade que pode atingir 1.800 rotações por minuto, que por sua vez aciona o gerador elétrico secundário é vaporizada, movimentando a seguir por pressão as palhetas da turbina, a uma velocidade que pode atingir 1.800 rotações por minuto, que por sua vez aciona o gerador elétrico. Depois de passar pela turbina, o vapor do circuito secundário vai para um condensador, onde é refrigerado pela água do mar, trazida por um terceiro circuito. Também não há qualquer contato direto entre a água do circuito secundário e a água do mar, que vem pelo sistema de circulação de água, denominado circuito terciário. A montagem desses três circuitos é feita de maneira a impedir o contato da água radioativa, que passa pelo reator com as demais. O risco de contaminação da água que é desenvolvida ao mar é minimizado, pois, para ser contaminada, teria de haver um rompimento dos circuitos primário, secundário e terciário, para que as águas pudessem se misturar. Vou falar da geração de eletricidade nas termoelétricas. Ela acontece por meio de queima de combustíveis fósseis. Nela, o calor da combustão aquece a água em uma caldeira e a transforma em vapor com alta pressão, que faz com que os pás da turbina da usina comecem a girar. A água passa por tubos que são interligados às turbinas, fazendo girar. Cada turbina é acoplada a um equipamento chamado gerador, formando assim a unidade geradora que faz a transformação da energia mecânica do movimento das pás e da turbina em energia elétrica. Ainda falando sobre a radioatividade, você sabia que ela pode ser utilizada para conservar os alimentos? No museu, nós conseguimos observar isso. Por exemplo, feijão, amendoim e até mesmo filé de frango estavam armazenados, conservados através da radioatividade. E foi mostrado através da monitora para nós, alunos,
que, de fato, a radioatividade ela tem um poder de conservação muito maior do que os próprios alimentos podem ter. Você sabia que a radioatividade também é usada na medicina? Pois é. Mas para esse tipo de medicina é dado o nome de medicina nuclear, que é quando eles utilizam a radioatividade. Por exemplo, foram encontrados tratamentos para diversas doenças, em exemplo disso é o câncer, que utiliza da radioatividade para fazer o seu tratamento. Raio-X utiliza da radioatividade. Então, pare para pensar um pouquinho. Nem tudo é malefícios e nem tudo é o bicho de 7 cabeças que as pessoas falam. Decorrente a todo assunto tratado sobre a questão de radioatividade, aqui podemos observar uma escala que envolve os acidentes acontecidos. Aqui nessa escala temos de 1 a 7, ou seja, de pequena a moderada, de fraca a moderada a grave. E podemos observar que grandes desastres conhecidos, que são o de Chernobyl, o de Fukushima e de Goiânia. Todos eles foram graves, deixaram bastante, milhares de pessoas mortas, né? E com efeitos colaterais, que muitas pessoas absorveram câncer por conta da sua radioatividade. Por fim, podemos observar que todos esses desastres decorrentes com a radioatividade foi pela falta de responsabilidade e negligência humana, ou seja, por seu egoísmo de não ter tomado todas as medidas cabíveis de proteção contra a população que foi atingida por esse tipo de contaminação, ou seja, radioatividade. Com isso, chegamos ao fim do nosso documentário e aqui fica o nosso convite para você que está assistindo. Visite o museu, vai ser uma experiência incrível e que você jamais esquecerá e só sabe o quão bom é quem já vivenciou.